Olá pessoal! No episódio de hoje, vamos recordar um fato ocorrido há mais de 100 anos. Em 1913, os pesquisadores Leonor Michaelis e Maud Menten publicaram o famoso artigo intitulado A Cinética da Ação da Invertase, estabelecendo o que posteriormente seria conhecido como cinética de Michaelis-Menten, e que explica por que as enzimas são tão eficientes. Mas antes de abordarmos sobre a cinética de Michaelis-Menten, vamos relembrar um pouco a bioquímica das enzimas. As enzimas são os catalisadores biológicos, moléculas, em sua maioria proteínas, que vão atuar sobre uma diversidade de outras moléculas denominadas substrato para acelerar transformações químicas. Essas transformações podem incluir transferências de elétrons, por exemplo, ou seja, reações de oxidação e redução, rearranjos moleculares e transferências de grupos químicos, dentre outras reações. Em outras palavras, a vida só é possível por conta da ação dessas enzimas. A existência das enzimas já era reconhecida desde 1835, quando John Jacob Berzelius descreveu algumas moléculas nos sistemas biológicos que eram capazes de causar as reações, mas que não eram consumidas nesse processo. Ele então as denominou catalisadores, palavra que deriva do termo grego katalis, que significa afrouxar ou dissolver. Essas moléculas também foram chamadas de fermentos, sendo divididas em dois tipos. Aqueles que necessitavam da existência de um organismo vivo, como uma levedura, para a sua atividade, e os que não necessitavam. Em 1876, Willy Cunha criou a palavra enzima, derivada do grego enzymos, que significa em levedura. Em 1897, Edward Buchner aplicou o termo enzima àqueles dois tipos de fermentos do qual falamos. E em 1894, Emil Fischer já havia demonstrado a especificidade das enzimas. Em 1902, o físico-químico francês Victor Henry propôs uma teoria quantitativa para a cinética enzimática. Porém, o significado experimental da concentração de íons de hidrogênio ainda não tinha sido reconhecido por este cientista. 3 anos depois, o bioquímico e físico alemão Leonor Michaelis e seu colega fisiologista Peter Ronat fundaram um laboratório de bacteriologia. E dentre os pesquisadores que lá trabalhavam estava a médica e cientista canadense Maud Menten. E então, em 1913, dando continuidade aos estudos de Victor Henry, Michaelis e Menten estudaram a enzima frutohidrolase frutofuranosidase, também conhecida como invertase ou sacarase, e que catalisa a hidrólise do açúcar, sacarose, produzindo uma mistura equimolar de glicose e frutose. Michaelis e Menten introduziram o conceito de medir a atividade de uma enzima misturando-a com um substrato, de forma que o acúmulo de produto não inibisse a sua atividade. Dessa forma, eles foram capazes de expressar matematicamente a relação que estavam investigando e perceberam que, além de possuir um substrato específico, cada enzima possui uma velocidade própria para promover a catálise em concentrações suficientes do substrato. Bem, vamos conversar um pouquinho mais sobre a cinética de Michaelis-Menten? Esse modelo descreve que a velocidade de uma reação catalisada por enzima é proporcional à concentração do complexo enzima-substrato, ou complexo ES. Mas o que vem a ser esse complexo ES? Segundo a cinética de Michaelis-Menten, a enzima primeiramente combina-se de forma reversível com o substrato, formando o complexo enzima-substrato ou complexo ES. Essa é uma etapa reversível e que ocorre de forma relativamente rápida. Em seguida, esse complexo ES reagirá numa segunda etapa mais lenta, liberando então a enzima livre e o produto. Por essa segunda etapa ser mais lenta, é ela que limita a velocidade da reação como um todo. Sendo assim, segundo Michaelis e Menten, a velocidade de uma reação catalisada por enzima é proporcional à concentração das espécies que reagem nessa segunda etapa mais lenta, ou seja, à concentração do complexo enzima-substrato. Acompanhe então conosco.
Quando a concentração de substrato é baixa, a maior parte das moléculas de enzima está na sua forma livre. À medida que a concentração de substrato aumenta, a velocidade da reação também aumenta, havendo a formação de uma maior concentração de complexo enzima-substrato. Logo, a velocidade máxima da reação será alcançada quando praticamente todas as moléculas de enzima estiverem na condição de complexo enzima-substrato, de modo que a concentração da forma livre da enzima é desprezível. Alega-se, portanto, que nessa situação o conjunto de enzimas está saturado com o substrato. A partir daí, estabeleceu-se a curva que representa a cinética de Michaelis-Menten. Essa curva expressa a relação entre a velocidade inicial e a concentração do substrato, e tem a mesma forma geral para a maioria das enzimas. Essa curva pode ser expressa algebricamente pela equação de Michaelis-Menten. Uma das constantes utilizadas nessa equação é atualmente chamada de constante de Michaelis, ou Km. A constante de Michaelis é a concentração do substrato em que a velocidade da reação é a metade da velocidade máxima que pode ser obtida com uma determinada concentração de enzima. Quanto menor a tendência de enzima e substrato se dissociarem, maior será a afinidade entre eles. De forma que a afinidade entre enzima e substrato é o inverso do que chamamos de constante de dissociação, ou KD. A constante de Michaelis, Km, frequentemente aproxima-se do valor da constante de dissociação. Dessa forma, quando falamos do efeito de uma enzima sobre dois substratos, podemos dizer que, quanto menor o valor de Km, maior a afinidade entre enzima e substrato. E quanto maior o valor do Km, menor é essa afinidade. Algumas enzimas, como as enzimas alostéricas, não seguem a cinética de Michaelis-Menten. Em uma pesquisa publicada em 2013, na revista Biochemistry, os pesquisadores Kenneth Johnson e Roger Goody reanalisaram os dados de Michaelis-Menten através de métodos computacionais modernos, e eles observaram um rigor e uma precisão inesperados na publicação original para a época. Michaelis-Menten não apenas analisaram as medições iniciais de velocidade, mas também ajustaram os seus dados de curso em tempo integral, à forma adaptada das equações de taxa, incluindo inibição de produto e derivando uma única constante global para representar todos os seus resultados.